A paz do Senhor, amada igreja! Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical? Hoje nós iremos estudar o capítulo 16 da nossa revista. O capítulo 16 traz como título Santificação, separados para Deus. Vamos iniciar a nossa aula de hoje lendo o Salmo 24, de versículos 3 a 6. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Já estudamos em aulas anteriores que o pecado nos separa de Deus. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito: Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Com o cometimento do primeiro pecado no Jardim do Éden, houve uma ruptura entre o Criador e a criatura. A comunhão que havia entre eles deixou de existir. A partir de então, nossa sentença era viver longe de Deus. Viver longe de Deus significa viver junto do inimigo de nossas almas, da serpente, de Satanás. Porém veio um que esmagou a cabeça da serpente. Esse é Jesus Cristo, o Salvador. Está consumado. Todos aqueles que creem, que possuem fé, que Jesus é o Filho primogênito do Pai, que mesmo sendo Deus, ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, mesmo sendo Deus, aceitou vir ao mundo como homem, aceitou ser humilhado, aceitou passar pela morte maldita de cruz, sem ter cometido pecado algum, para perdão dos nossos pecados. Pode se ligar novamente a Deus. Jesus é o caminho que nos religa a Deus. Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos justificados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ou seja, somos absolvidos, somos declarados inocentes. Nos ligamos novamente a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos santos. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado, é ser escolhido, é entrar novamente no jardim de Deus. É ser propriedade exclusiva, particular do Senhor. Quando recebemos Jesus como Salvador, somos justificados e santificados. Todo cristão é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. E uma das obras do Espírito Santo é nos auxiliar na busca da santificação. E o que é santificação? Santificação é a correção de atitudes, é a busca do viver de maneira correta, viver de acordo com a moral e os bons costumes, é viver de acordo com a palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito:
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o Senhor não deseja que tenhamos inveja, que nos deleitemos em prazeres carnais, vivendo de forma promíscua, que desrespeitemos o nosso próximo, dentre tantos outros comportamentos reprováveis. Ele quer que tenhamos uma vida íntegra. A santificação é uma exigência de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. A santidade é um dos atributos de Deus. Ele é santo no seu caráter, por isso exige pureza nos seus filhos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele deseja que voltemos a ter a sua imagem e semelhança. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 10, está escrito: Deus nos disciplina a fim de sermos participantes da sua santidade. Precisamos nos examinar para verificarmos se não estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus com nossas atitudes e comportamentos. Ser cristão é muito mais do que ir aos cultos, de carregar uma Bíblia debaixo do braço. Ser cristão é ler a palavra de Deus e permitir com que o Espírito Santo nos ensine a viver de acordo com ela, em novidade de vida. Ser cristão é não envergonhar o Pai com os nossos comportamentos. Santificação é um processo que se aperfeiçoará, que se completará quando nosso Senhor voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva amada. Somos tão amados pelo Pai, o seu amor é de tal maneira que ele morreu por nós. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Precisamos fazer a nossa parte, custe o que custar. Nada é mais precioso do que a vida eterna ao lado do Pai. A noiva deve estar adornada, deve estar como as virgens prudentes, prontas, esperando o noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amados? Eu agradeço essa oportunidade. Permita com que o Espírito Santo amolde o seu viver e que o seu viver seja de acordo com a vontade de Deus. Amém? Obrigada e até a próxima!